Pessoal, vamos começar então a sequência da nossa aula aí, fazendo nosso projeto do estampo. Então vou começar com uma nova peça. No último vídeo a gente fez as peças cilíndricas, só que faltou uma peça cilíndrica. Então vou começar fazendo essa peça cilíndrica. Essa peça cilíndrica aqui vai ser o que a gente tem aqui como a espiga, que é essa peça aqui. Vou dar uma ampliada. E a gente vai fazer pequenas modificações para ficar não trabalhando com polegadas. Então vamos lá, ele tem um formato aqui, diâmetro 20, comprimento 50, e aqui tem um comprimento de 10. Duas formas rápidas da gente fazer essa peça, uma delas é desenhar uma linha de centro e desenhar metade do perfil. A gente desenharia só a parte externa e faria esse perfil revolucionar. Então isso seria uma forma, e a outra forma a gente vai fazer agora, que vai ser o seguinte: nós vamos pegar um círculo, vamos desenhar um círculo no centro aqui, dimensionar com 20, que é a medida que ele está pedindo, 20, e vou fazer extrusão com 10. Então, essa extrusão com 10 milímetros aqui, a gente vai ter ela, deixa eu colocar aqui, nós vamos ter essa extrusão com comprimento 10 milímetros. Eu vou sair do esboço, eu vou só colocar isso aqui com 10 milímetros. Opa, 10 milímetros. Ok, fiz a primeira parte. Agora eu vou fazer essa conicidade. Essa conicidade é 1 por 25. Significa que para cada 2,5 milímetros que eu andar na vertical, eu vou andar 1 milímetro na horizontal. Só que isso considerando os dois lados. Então, para cada lado desses daqui, da esquerda e da direita, eu vou ter a metade disso. Para fazer essa conicidade, nós podemos fazer de uma série de formas. Uma delas, deixa eu fazer aqui, eu vou pegar o esboço, vou fazer o ressalto a partir do esboço, e aqui eu vou usar a partir da superfície ou face plana, que seria essa superfície aqui. Então, vou colocar aqui uma inclinação, vejam a inclinação. Então, nessa inclinação, a gente consegue dar essa conicidade. E aqui eu tenho 20 milímetros. Então, ao invés de 10, são 20 milímetros. E a conicidade que eu vou... Opa! São 20 milímetros. E a conicidade... Deixa eu clicar aqui. Eu tenho 11 milímetros. Bom, para a gente fazer... saber o valor dessa conicidade, eu vou deixar aqui como 11 e vou dar um OK. Porque, na verdade, eu não sei, não calculei, e não quero fazer uma regra trigonométrica para chegar nesse valor. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou apenas esboçar uma linha para que eu possa dimensionar isso, vou pegar esse ponto, vou criar uma linha, fazer uma linha inclinada, e aqui eu vou fazer, então, uso dimensão inteligente, e vou fazer uma medição a partir da borda aqui. Sem querer não medir na borda. Deixa eu voltar. Pegar a dimensão inteligente, pegar a borda da peça. Pronto. Aqui eu teria o valor do ângulo, mas eu não quero ainda o valor do ângulo, eu quero fazer uma outra medição. Eu quero medir 2,5 nessa
2,5 na vertical, e na horizontal eu quero fazer a medida de 1 milímetro. Por quê? Porque a partir disso, eu vou conseguir dimensionar, considerando aqui, como já tem todas as informações, o software já tem, ele está dizendo para a gente que vai tornar a dimensão acionada. Aí que vai ficar nessa cor cinza, para dizer que não adianta eu dar 2 cliques em cima dela, porque ela não vai poder mudar o tamanho do formato. Mas por que que eu... A cota que eu queria pegar é daqui até... Tá, mas tá difícil de pegar do jeito que eu quero aqui. Deixa eu pegar a dimensão da borda até a linha. Acho que assim tá mais fácil. Pronto, eu quero é isso daqui. Eu quero a dimensão... vou deixar essa dimensão como acionadora. E vou ver o seguinte, eu vou pegar um número maior de casas, só para eu ver o ângulo que eu tenho aqui. Então esse é o ângulo. O que eu vou fazer? Eu vou deletar uma das cotas, para que eu possa copiar aqui o ângulo. Então eu copiei o ângulo, Ctrl C aí. E esse ângulo que eu copiei, agora eu posso sair do esboço. Inclusive, podia até excluir esse esboço aqui. Sim. E vamos editar agora essa parte. E eu vou colar o ângulo aqui, que é 21 ponto não sei o que, mais uns... Vou dividir por 2, porque eu quero somente a metade desse ângulo. E ele chegou em 10,9 como sendo o ângulo. Ok? Então, tenho a dimensão agora da forma exata, conforme gostaríamos. A partir disso, eu vou pegar esse esboço para eu criar um ressalto. Esse ressalto vai começar naquele esboço, vai ser um círculo que começa no centro, e a dimensão dele, como ele está na mesma medida... Aí eu não precisava nem criar, peraí. Vou voltar aqui, vou descartar esse esboço, porque não preciso, na verdade, desse esboço. O que que eu vou fazer? Vou pegar o esboço que eu já tenho, vou pegar e vou criar a partir da superfície que eu selecionar, e a dimensão, ao invés de 20, vou dizer que a dimensão é 5. Pronto, eu criei essa parte que tem altura 5, e o diâmetro é igual ao diâmetro lá de cima. Aqui eu tenho um raio de 4 milímetros. Esse raio deve ser colocado nessa base aqui. Então, eu pego aqui na base, clico em filete, raio 4 milímetros. Muito bem, foi aplicado o raio de 4 milímetros. Aqui eu vou ter um ressalto. Aqui nós temos a medida de meia polegada numa rosca Whitworth, que nós vamos utilizar no padrão métrico uma medida de 12 milímetros, que seria uma rosca M12, rosca métrica, diâmetro 12. Então, como é M12, esse diâmetro aqui nós vamos dizer que é 12. Pronto. Se eu não quero usar aquele diâmetro, já vou colocar isso como 12. Nenhum ajuste, eu vou dizer que aqui é M12. Para quando importar, já sair com esse tamanho aqui. Agora, saio do esboço. E o comprimento são 15 milímetros. 15 milímetros, ok. Está feito aqui, mas se a gente reparar, nós temos aqui uma sangria ao final da rosca, isso é necessário por causa da forma de construção dessa peça, que vai ser num torno, e o torno não consegue fazer
de uma maneira manual e perfeita a rosca até o final. Então, se a gente tentar fazer isso, vai acontecer que não vai ter como encostar essa parte na chapa que vai ser roscado. Então, a gente faz essa sangria. Para fazer a sangria, eu vou compartilhar aquele mesmo esboço, vou fazer um corte, esse corte para o outro lado, quero que ele venha para cá, um corte que vai ter ali, vou, sei lá, usar uns 4 milímetros, mais 2 milímetros já está o suficiente, eu acho. E aqui vou usar o recurso fino para fazer 1,5 de corte, só que não para fora, tem que cortar para dentro da peça, ok? Então, acabei de fazer a sangria. O detalhe é que aqui nós precisamos dizer que vai ter rosca. Então, para fazer isso, eu vou clicar na aresta. A partir dessa aresta, eu vou achar aqui nas ferramentas. Deixa eu olhar aqui onde é que está. Cliquei sem querer no lugar errado. Vamos de novo. Então, vamos lá. Inserir anotações, representação de rosca. Então, eu vou dizer que vou usar uma rosca Anzimetric. Essa rosca vai ser M12, vou usar o passo 1,75. Vou dizer que ele vai ser até o próximo, ou seja, ele vai fazer até o rebaixo. Muito bem, isso daí, ok. A gente aplicou esse recurso, a única indicação que eu consegui aplicar o recurso é esse círculo que ele faz, que seria o fundo da rosca, e ele está demonstrando aqui como representação de rosca. Se eu quero fazer isso de uma maneira mais bonitinha, eu tenho a opção aqui de anotações, clicar o botão da direita em detalhes, e aí habilitar a representação de rosca sombreada. A partir disso, então, ele vai botar uma rosca cosmética, que a gente chama, que é uma rosca que apenas representa que é uma rosca, mas não tem rosca ali, na verdade. Se a gente dá um zoom, aquilo é só o mapeamento de uma figura, de uma imagem zebrada, apenas isso. Mas engana bem para o projeto. O que acontece? Na ponta de uma rosca, a gente tem que fazer a chamada da rosca. Então, vou criar aqui um chanfro de 2 milímetros. 2 milímetros até está um pouco grande. Tudo bem, está aceitável. Vamos colocar aqui, deixa eu ver. E a gente já vai conseguir ter a visão total. E eu tenho 2 milímetros de um chanfro do outro lado. Então, vou aproveitar aqui, vou editar o recurso do chanfro e já vou pegar os dois lados. Então, com isso, a gente já consegue aqui fazer o chanfro dos dois lados da peça. Pronto, vou salvar. Vou chamar isso aqui de espiga. Vou salvar aqui dentro mesmo. E agora vamos para a próxima peça. Encerramos agora as peças cilíndricas, que da aula passada ficou essa ainda faltando. E vamos fazer mais duas peças. Eu vou fazer essa peça 15. A peça 15, ele chama aqui de guia flutuante. Então, as medidas dessa guia flutuante, vamos olhar aqui, 75 por 21. Então, eu vou criar um novo arquivo peça. Esse novo arquivo peça eu vou usar plano frontal. Aqui eu posso fazer um retângulo central. Não tem necessidade de fazer central, vou fazer de canto mesmo. Vou marcar aqui. 75 por 21. Então, vamos lá. 75 por 21. 75 por 21, esse é o tamanho que foi dado aqui no projeto. E ele tem rosca, que é uma rosca de 1/8. A gente podia fazer uma rosca até um pouquinho maior aí. Só que métrica. E essa rosca tem tem a localização aqui nesses pontos. O que nós vamos fazer?
Deixa eu ver a espessura. A espessura da chapa são 2 milímetros da guia flutuante. Eu fiz o que eu precisava em termos de esboço. Agora eu saio do comando aqui, digo que são 2 milímetros de espessura, e ele construiu o formato da chapa da guia flutuante. Para fazer a rosca, eu vou usar o assistente de perfuração para fazer a rosca. Clicando no assistente de perfuração, ele vai me perguntar aqui algumas situações da rosca especificamente. Como que seria essa rosca e etc. Então eu vou escolher aqui uma rosca chamada tarraxa reta, que vai ser a rosca com a posição. Vou usar um anse métrico. Aqui, ao invés do tipo ser furo de roscado de cano reto, vou fazer só um furo roscado. Vou fazer uma rosca M4 por 0,7 de passo. Ele vai ser passante. Eu vou fazer a representação aqui de toda a rosca. Quero que já saia chanfrado, então vou fazer aqui, vamos ver, meio milímetro, 5 milímetros. Aqui uma dica de projeto, normalmente se eu tenho um escariador, ele vai fazer com 90 graus. Se eu usar uma broca, a fiação da broca é 118 graus, ou 59 cada lado, né? Então, se eu quiser usar aqui uma broca, eu vou colocar aqui 118. Embaixo eu vou fazer o escariado aqui com 5. Esse escariado é para facilitar a montagem, né, com o parafuso, é uma chamada para rosca. Depois que eu fiz a escolha de qual tipo de rosca, depois que eu fiz a escolha da situação, que vai ser passante, do escareamento, se sim ou não, aí que eu vou entrar na posição. Quando eu clico em posições, a primeira coisa que ele quer saber é a face que eu vou fazer como referência. Eu vou clicar nessa face plana. Ele trouxe para mim aqui a possibilidade de eu criar agora pontos. Veja que está habilitada a ferramenta pontos. Dou um clique desse lado, um clique do outro lado, cada clique representa onde vai ser a furação. Só que ainda não tenho dimensões. E não tenho posicionamento ainda desses furos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou posicioná-los de uma maneira que não vai usar medidas. Eu vou posicioná-los a partir desse ponto. Vou marcar aqui a metade, marquei a metade da peça e vou clicar no outro ponto lá do outro lado. Pronto. Acho que eu não cliquei no ponto certo aqui, deixa eu olhar. Aqui eu não... Opa. Esse troço é rápido aqui pra caramba. Vamos lá. Para aí. Ó, aqui eu cliquei e não saiu onde eu queria. Então eu vou pegar o ponto e vou arrastá-lo até que ele encontre. Agora sim tá coincidente. E já vou dizer o seguinte, que esse ponto, obrigatoriamente, ele tem que estar horizontal. Vou usar aqui a relação com aquele outro ponto. Outra relação que eu já vou colocar, eu vou dizer que essas duas linhas que eu acabei de fazer, elas são iguais. Porque isso, eu dizendo que elas são iguais... ele aqui não está marcando o ponto médio, ó. Eu achei que estava marcado. Então, vou pegar a aresta mais o ponto e vou dizer, fique no ponto médio. Pronto, agora sim. Isso tudo eu fiz para eu poder dimensionar e centralizar, né? Aqui eu tenho 60 e ele está centralizado na peça. Então, de um ponto até o outro ponto, eu tenho a dimensão de 60. E para um lado aqui, vou pegar esse lado de 9,5 aqui. Então, desse ponto até a borda, clico na borda, ele diz que tem 9,5. Aí a gente vai ver que os pontos e as linhas todas estão pretas, definidas. Confirmo, dou um OK, e o software faz, então, a aplicação da rosca. Só que aqui temos um pequeno problema, grande problema. Vou mostrar para vocês. A gente fez um escariado muito grande dos dois lados, sobrou só esse filetezinho para rosca. Isso é pouco, né? Isso não vai dar para nós uma rosca de forma adequada. Então, o que eu faço? Vou aqui clicar o botão da direita, editar recurso. No editar recurso, eu vou buscar agora o que a gente estabeleceu como sendo
5 milímetros, eu vou usar 4,25. No outro lado também vou usar 4,25. Agora sim, eu tenho um escariado, mas eu tenho uma área bem maior de rosca. Se eu quiser ver a rosca, eu ponho anotações, detalhes, representação de rosca sombreada, ok? E ele vai fazer ali aquele arremedo de rosca. Muito bem, já temos a peça está feita. Arquivo, salvar como. Essa aqui é guia flutuante. Salvar. E já vou pegar, aproveitar essa peça que acabei de salvar, vou salvar como a nossa outra peça. Qual que é a outra peça que a gente vai fazer? Nós vamos fazer essa outra peça que está mais abaixo aqui. Cadê? Aqui do lado. Ah, mais para trás. Aqui. Peça 16, que é a guia da chapa, a peça 16. Então, essa peça 16, ela é basicamente muito similar a esta que a gente acabou de fazer, com mais alguns furos. Basicamente isso. Então, a gente vai ver que ela tem 90 por 22. Então, esse é o tamanho. Guia. Deixa eu trocar aqui. Chapa. A guia da chapa, estou salvando. Pronto. Aí eu já tenho salvo a guia flutuante. Agora, a guia da chapa, eu vou dizer que a medida, ao invés de 75, é 90. Em vez de 21, é 22. 22, pronto. A espessura, 3 milímetros. Vamos ver a espessura que ele tem aqui. 2, vou alterar para 3. Pronto. Reconstruiu todo mundo. Agora vamos lá. O que eu preciso fazer? Eu não tenho mais nenhum furo. Deixa eu ver. Aqui eu tenho um furo que está me dando furo de broca, diâmetro 5. Furo de broca, diâmetro 5, repete aqui. No meio disso eu tenho um 3H7. E temos um furo aqui na borda. Então vamos lá. Esse furo da borda vai permanecer, que vai ser esse aqui. Só que vejam, eu vou editar o recurso aqui, posições, e nas posições a gente tem, agora eu só vou sair que eu não quero criar mais nenhum ponto. Vou ter que clicar lá, né? Ou clicar aqui para ir no comando de seleção. Eu vou dizer o seguinte, ó, esse ponto aqui, cara, esse ponto não tem mais. Vou ter ponto só de um lado da peça. A medida que eu tenho é 7,5, não é mais 9,5. São 7,5. E a distância, eu tenho 11,5 da borda. Então, vamos lá. Distância desse ponto até a borda, 11,5. Conforme está aqui. Vou dar OK. Claro que a gente está vendo a peça assim, né? Para a gente entender que eu fiz esse furo, que é 11,5, está aqui feito. Agora sim, a gente vai precisar fazer mais 3 furos. Esses 3 furos eu posso fazer com corte simples, não vai ter nenhum problema, nenhum prejuízo quanto a isso. Então, entro no recurso, corte extrudado. Já marquei a face que tem que cortar, a partir da onde. Vou desenhar 3 círculos, não importa o tamanho, são 3 círculos. E esses 3 círculos têm uma característica, estão alinhados com este que já existe aqui. Esse que já existe, ele está ali, ó. Se eu clicar, eu consigo selecionar, ó. Ou, se não ficar mais fácil, eu clico no olhinho aqui, exibir. Pronto. Aí eu consigo pegar aquele centro, Shift, eu pego esse centro, pego esse outro. Peraí que eu dei muito zoom aqui. Aqui.
aqui e aqui. Esses daqui são todos horizontais, agora eles estão alinhados. Além disso, eu quero que este e este sejam iguais no seu tamanho. Já melhorou. Já vou colocar as dimensões dele, ele tem 16 da borda desse, então vamos pegar aqui a dimensão desse até esse tem 16, 28 entre eles, então desse aqui para esse aqui 28, e o mesmo 28 eu repito agora daqui até aqui. 28, opa. Feito. São furos, aqui é um furo passante, ele não tem, ele é folgado, né? Então a gente está usando ali, se fosse um M5, a gente faz um furo de 5,5. Não sei o que a gente vai usar, mas já vamos utilizar aqui um furo 5,5. Já os dois ficaram na medida. E esse outro aqui, eu tenho a furação de 3 milímetros. E esse 3 milímetros, ele tem um ajuste H7, já vou botar um ajuste com tolerância. Já vou dizer que o furo é um furo do tipo H7, vou buscar aqui para ele preencher automaticamente. E vou aumentar a precisão, que eu vou usar aqui 3 casas. Não precisa, 3 não precisa, 2 já chega, porque só tem 0 depois. 2 casas aqui está suficiente. Certo, tem tudo que eu preciso. Então saio do esboço e digo que o corte é passante. Passante. Confirmo, pronto. Esse ponto que eu estou enxergando aqui, se eu clicar nele, eu posso clicar no olhinho de ocultar. Ele oculta. Perfeito. Salvo, tem as 3 peças de hoje já feitas. Agora a gente vai fazer o desenho técnico. Arquivo, criar desenho a partir da peça. Vou usar a minha folha que eu tenho aqui. E agora eu vou arrastar. Repara o seguinte, aqui eu preciso identificar o melhor posicionamento para aquilo que eu quero. Então, eu não tenho ele na posição que eu gostaria. Nenhuma delas é na posição que eu quero. Então, o que eu faço? Vou pegar esse que está à direita. Vou clicar ele para baixo. E vou dar um ESC. Pronto, eu cliquei, criei 2 vistas. Vou clicar na vista de baixo para dizer que eu quero uma vista projetada para cá. Pronto. E aí essas 2 que eu coloquei antecipadamente não me servem mais. Eu só peguei para tirar essa aqui, porque essa está na posição e no jeito que eu gostaria. A partir dessa eu posso fazer uma isométrica e também posso fazer uma vista lateral, mas aí eu vou pegar uma vista desse lado aqui que ocupa menos espaço na orientação da minha folha e do meu desenho. Muito bem, vamos agora nos itens do modelo, vamos buscar aí tudo que a gente tem para buscar. De posições, ok, sim. E aí temos as medidas. Essa vista vou colocar ela sombreada. Vou testar se eu consigo aumentar a escala. Se eu usar 2 para 1 aqui, se vai ficar primeiro diedro. Aplicar as alterações. E vejo que ele não alterou. Por quê? Porque eu já tinha colocado. Então, deixa eu buscar aqui na borda. Clico na borda da vista e digo que eu vou usar a escala da folha. Agora sim. Acho que essa medida de escala aqui, bem ajustado, acho que eu consigo utilizar. Estou testando aqui para ver se vai dar certo.
Vou buscar esse para cá. Dá para a gente utilizar. Vou fazer ele um pouquinho melhor aqui para ocupar a folha. Vou ajustar, vou jogar mais para cá. Aqui eu consigo aliviar, botar para cá. Aqui eu vou dizer que eu quero, na linha de chamada, eu quero segunda seta. Posso até usar ele para dentro aqui, se precisar. Aí. Pronto. Esse aqui eu vou também dizer que eu quero a segunda seta dele. É o contrário, eu preciso desabilitar a segunda seta e ele habilita. Pouco doido, mas é isso aí mesmo, então talvez até seja um bug do software. Muito bem, 90 é a medida aqui. Esse furo roscado, que ele botou todo um título aqui bonito, nós vamos fazer o seguinte. Colocar só o M4. Também vamos fazer assim uma... Deixa eu visualizar isso mais de perto. Tem muita informação. Isso aqui é cota que eu não preciso. Não me traz nada de útil. Aqui eu já tenho a cota. Então essa aqui eu vou tirar para não repetir duas vezes. Essa medida não me traz nenhum benefício. Essa daqui também não. Ali o que eu tenho é apenas uma chamada. Eu vou desabilitar a segunda seta do documento. Ok. Aqui eu tenho a medida de 22. Deixa eu ver se eu consigo... Não. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma melhora aqui no posicionamento. Tem que jogar esse 22 um pouco mais para cá. E o 7,5 um pouco mais para cá. Pronto. Deixa eu fazer um alinhamento dessas medidas. Aqui vou alinhar um pouquinho. Pronto, já fez o alinhamento. Deixa eu alinhar de novo aqui. Pronto. Esse 28, sem querer, eu coloquei parênteses, não vou querer esse parênteses. Então, clico nele aqui, expando, tiro o parênteses. Foi sem querer, ele põe automático essa... Pronto. O outro 28 eu vou alinhar com esse. Até eu podia fazer o seguinte. Eu podia colocar como opção aqui a redução do número de dimensões. Vou colocar uma casa só. Ok. Não ficar com as coisas tão... Pronto, já consegui fazer todas as medidas. Essa peça, preenche a legenda. Salvo. Guia da chapa, vou salvar. Aí a guia da chapa está pronto. Fechar, vou fechar esse. E aqui a gente tem espiga. Vou fazer o desenho da espiga, então criar desenho a partir da peça. Vou usar minha folha. As palhetas aqui já abriu essa vista. Automaticamente já vou colocar essa, já vou aproveitar aqui para deixar sombreada. E já vou usar uma escala, primeiro diedro, uma escala maior, 2:1. Pronto. Já consegui colocar aqui. E agora eu vou usar a linha de centro para colocar a linha de centro nesse cara. E depois disso, os itens do modelo. Então, vamos lá. Vou dizer que sim, aplicaram as cotas.
Agora vamos dar uma organizada na bagunça. Eu vou puxar o 20 para cima. Essa medida da conicidade ali não tá uma medida muito legal, vou tirar dali. Deixa eu organizar de novo essas... Detalhamento, dimensões. Vincular as precisões do modelo. Deixa eu ver se vai. Não. Não fez como eu queria. Então vamos lá, dimensões, eu vou usar nenhuma. Só preciso cuidar porque tem uma medida ali que é 1,5. Esse 45 eu sei que eu não preciso. Mas ele não... Agora ele não fez ainda o que eu queria. Onde eu coloquei, vou desabilitar aqui. Ok. Ué. Bom, de novo, dimensões. Nenhuma. Era para ser colocado aqui. Deixa eu ver aqui se não é só uma questão de... Bom, depois eu ajeito. Vou colocar a dimensão como sendo chanfro, 2 milímetros. Aqui eu tenho a cota de M12, daí eu vou tirar esse M12 daqui. Melhor, eu vou usar esse que eu achei melhor. Só que eu vou colocar M12 por 1,75. Eu já coloco ali a questão do passo da rosca. Está junto aí o passo. Eu preciso deixar um pequeno espaço, então eu trago essa linha. Deixa eu aliviar um pouco isso aqui. Aí. E esse aqui sai fora. Essa medida de 1,5 tá para cá. Vamos tentar organizar um pouco essa bagunça aqui. Essa cota de 2 milímetros eu vou colocar para cá. Vou colocar de 1,5 para cá. Deixa eu organizar isso assim. Ali. Aqui eu tenho uma cota de 2 milímetros, que precisa também deixar um pequeno espaço. Então, arrasta até aqui. Arrasta até aqui. Aqui eu tenho 15. Vamos deixar numa posição que eu consiga alinhar todo mundo. Aqui eu tenho 5, tá alinhado. Aqui eu tenho raio 4. Esse raio 4, repara como é que ele está cotando aqui, não está legal. Então eu pego linha de chamada, vou ver se ele consegue aqui. Pronto, já melhorou. Deixa eu ver se eu consigo jogar a seta para o outro lado. A seta era para ir para dentro aqui. Só que o cara tem um pouco de vontade própria também. Aí coloquei a seta para dentro. Agora eu alinhei o 20. Vamos lá. O 10. Mas não ficou a melhor coisa do mundo. Muito ruim esse 4 do lado de cá. Eu vou fazer ele de novo aqui, porque
Pronto. Vou dizer que eu quero ele com... Deixa eu ver se eu consigo inverter aqui. Ali. Já ficou bem mais clara a medida. Certo, tem tudo que eu preciso. Agora basta que eu preencha a legenda. Tá pronto. Vou salvar mais esse. Ah, salvei com espiga, tá certo. Tá ali o nome espiga. Esse aqui a gente fez. E falta agora a gente pegar a guia flutuante. Abre a guia. Cria desenho a partir da peça. Ok. Aí agora eu vou colocar... Se eu não tenho, vou mostrar aqui para vocês, aproveitar para fazer algo diferente. Deixa eu pegar a guia flutuante. Aqui eu consigo Ctrl 1. Eu deixei numa posição. Se eu segurar o Shift e colocar a seta do teclado, eu posso virar a peça e deixar a peça na posição que me interessa. Me interessa que ela fique assim. Se eu tenho essa vista como sendo a vista atual, o software permite que eu venha aqui na guia flutuante da minha folha. Quando eu abrir a paleta de vistas, quem vai estar disponível para mim? Deixa eu salvar. Senão ele não vai ficar disponível para mim. Aqui eu vou salvar. Pronto. E agora eu vou voltar lá para a janela da guia flutuante. Vou abrir aqui. Era para estar como atual aqui, não sei o que que... Vou fechar. Não vou salvar. Vou pegar a partir desse que eu já salvei. Vou começar o processo. Criar desenho a partir da peça. Aí ele vai ter como atual aquela vista. E é a que eu quero. Então isso já facilita o meio caminho da gente, né? Eu vou pegar a folha aqui, já vou botar nas propriedades, vou botar o primeiro diedro, vou fazer 2:1 e vou aplicar as alterações. Então fiz essa vista, clico na borda, terceiro ícone, na diagonal eu pego essa vista, que é isométrica, vou colocar ela para cá, e vou deixar sombreado. Também vou pegar, clicar na borda da vista, para pegar outra vista projetada, que é para a gente enxergar. Aqui eu preciso, pessoal, usar esse tipo de apresentação aqui, ó, que as linhas ocultas ficam visíveis, para mostrar que existe um furo passante ali. Vou colocar a linha de centro, então seleciono a vista, marca a vista, está marcado ali. E agora vamos colocar os itens do modelo. Ok, sim, pronto. Como ele jogou as cotas para o lado de lá, eu vou colocar dessa forma aqui. Agora vamos ver, então, o que a gente tem de cota. 9,5 vai ficar para cá. 21 vai ficar aqui. Essas daqui eu vou deletar. Ele está colocando 4,25 duas vezes, porque ele entende que tem um escareado em cima e um escareado embaixo. Daí ele pega essas medidas duas vezes, com duplicidade. Aqui eu vou deletar esse e vou utilizar apenas esse aqui, ó. Vou usar a segunda seta. A cota mais próxima é a menor, a mais próxima da peça. E a mais afastada, a cota maior. Sempre alinhar o centro aqui, pessoal. Esse 2 eu vou alinhar aqui com a menor. Pronto, já consegui
fazer o desenho da peça. E agora vou, então, salvar. Salvar. Guia flutuante é o nome, vou dar salvar. Pronto, terminamos as nossas peças. Muito bem. Foi bem rápido. Próxima aula continuamos no próximo vídeo. Obrigado, tchau, tchau.